Você tá em pé, na frente de 28 adolescentes que acham que você tá ali para ensinar eles. O que esses moleques não sabem é que você parou de se importar com a educação deles faz 8 meses. Agora você tá mexendo com outro tipo de número. Começou do jeito que essas coisas sempre começam. Pequeno, o pai de um aluno te oferece R$ 1.000 para subir a nota do filho de 6 para 7. Você fala para você mesmo que é só dessa vez, que o pai tá desesperado, que o moleque até que se esforça, que mal tem uma notinha inflada num sistema que já tá quebrado mesmo. Você pega o dinheiro, ninguém percebe. E esse é o problema. E a oportunidade ao mesmo tempo. Ninguém tá olhando. Você virou professor porque acreditava que a sala de aula era o único lugar onde não importava quem eram seus pais ou de qual bairro você veio. Nota era nota. Prova era prova. Ninguém comprava o caminho para fugir da caneta vermelha. Você acreditou nisso por 13 anos. Os R$ 1.000 são a primeira rachadura. Em 3 semanas, você já tem um esquema. Pais ricos pagam para ajustar a nota. Você é cuidadoso. Nunca sobe mais que um ponto. Nunca faz para aluno que está indo mal de verdade. Nunca deixa nada gritante. Você mantém uma desculpa pronta. Esses moleques estavam no limite mesmo. Você só está sendo generoso com a meia questão. É isso que você fala para você mesmo, enquanto vai depositando dinheiro numa poupança que sua esposa não sabe que existe. O dinheiro resolve problemas que você esqueceu que tinha. O financiamento do carro, quitado, o cartão estourado, zerado, a geladeira que estava fazendo aquele barulho, trocada. Você é professor no Brasil, o que significa que passou a carreira inteira sendo chamado de herói, enquanto te pagavam como se você fosse descartável. Agora você finalmente está recebendo o que vale. Essa é a história que você está ficando bom em contar para si mesmo. Sua colega Cláudia repara que você está menos estressado. Você fala para ela que sua tia morreu e te deixou uma herança em Minas. Ela te abraça. Fala que sente muito pela sua perda. Você aceita o pêsame por uma tia morta que nunca existiu, porque mentir virou tão natural quanto respirar. É isso que acontece quando você cruza certas linhas. A primeira mentira é difícil, a centésima nem exige esforço, mas mexer em nota ainda é dinheiro pequeno. 1.000 aqui, 100 ali. Você está fazendo uns 5.000 por mês. O suficiente para parar de se afogar, mas não o suficiente para realmente subir. Isso muda quando um homem de terno caro te aborda depois da reunião de pais. Ele é diferente dos outros. Calmo, polido, sem pressa. Ele não pede, ele propõe. O filho dele, o Rafael, está com média 7,2. Ele precisa fechar o ano com 9,5 e ele está disposto a pagar R$ 70.000 para você fazer isso acontecer. Você devia dizer não. Isso não é ajuste de nota. Isso é fraude. Mas 70.000 são 8 meses do seu salário líquido. Você pensa nas dívidas, no aluguel que subiu de novo, na previdência que você não paga faz anos, na sensação constante de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando. Você pensa no dono da escola, morando em Alphaville, enquanto você compra cartolina e caneta com dinheiro do próprio bolso. O sistema vem te roubando faz uma década. Talvez seja a hora de roubar de volta. Mudar a nota do Rafael exige mais, muito mais. Você entra no sistema da escola e refaz um semestre inteiro. Provas, seminários, atividades, participação. Você constrói um histórico inteiro que nunca existiu. Noites sem dormir, planilhas abertas, datas ajustadas, notas recalculadas. Você cria uma versão do Rafael que parece real. Um aluno mediano que de repente melhorou. É um trabalho impressionante. De verdade, se você colocasse metade desse esforço em dar aula, talvez fosse melhor professor do que realmente é. O pai do Rafael te manda uma caixa de vinho, um cartão de agradecimento e mais R$ 15.000 escondidos dentro, pela excelente mentoria. Você deposita. O saldo bate 150.000. A notícia se espalha, do jeito que sempre se espalha entre gente rica, discreta, de pai para pai, em grupos de WhatsApp, onde educação virou transação. Em 6 meses, você tem mais 5 clientes. A coordenadora te chama na sala. Ela diz que percebeu algo curioso. Vários dos seus alunos melhoraram muito esse ano. Pergunta se você descobriu algum método novo. Se você toparia apresentar um workshop para os outros professores. Você diz que seria uma honra. A ironia. Tem gosto de metal na boca. O Matheus está na sua 3ª aula. Veio de escola pública. Bolsa integral. Ele escreve redação
que é boa de verdade. Não é técnica, é pensamento acontecendo. Ele questiona, argumenta, fica depois da aula, não para pedir nota, mas para entender onde errou. Isso quase não existe mais. Ele quer direito. USP, Unicamp, Mackenzie, ele tem chance real. A Letícia também, mãe de Arista. 2 conduções para chegar na escola. Mora com a avó. Ela tira nota alta porque merece. Ela conquistou cada ponto. Ela tá tentando as mesmas universidades dos alunos que pagam você. O boletim dela é impecável. O deles também, mas por motivos diferentes. As universidades não vão saber, você sabe, e você escolhe não pensar nisso. Quando o resultado sair, alguém como a Letícia pode ficar de fora, porque alguém que não consegue escrever uma tese coerente ocupou o lugar dela. Você diz para si mesmo que o problema não é seu. O sistema já era assim, você só entrou no jogo. Quase parece justificável. Quase. O pai do Rafael aparece na sua casa num sábado de manhã. Você comete o erro de deixar ele entrar. Ele senta na sua cozinha como se fosse dono e faz uma nova proposta. O sócio dele tem uma filha em outro colégio, Zona Sul. Quer pagar 200 mil para você acessar o sistema de lá, remotamente. Você diz não, diz que parou. Ele só balança a cabeça, calmo, e pergunta se a direção sabe sobre o Rafael, sobre os outros. Ele diz que guardou tudo, datas, valores, mensagens, até aquelas que você achava que estavam seguras. Ele não te ameaça, ele só te lembra que você nunca teve controle. É aí que você entende. Você nunca foi o caçador, você sempre foi a presa. Eles não precisavam da sua habilidade, eles precisavam do seu desespero. E gente desesperada é fácil de controlar. Os 200 mil não são uma oportunidade, são uma coleira. Você espera 2 dias e liga de volta. Diz que vai fazer. Os resultados saem em janeiro. O Matheus passa, mas com bolsa parcial. A família não consegue pagar. A Letícia não passa em nenhuma. Ela chora na sua sala. Diz que não entende. Fez tudo certo. Você diz que vestibular é imprevisível, que ela vai dar certo na vida. Nada do que você fala é verdade. Ela acredita porque precisa acreditar em alguma coisa. Naquela noite, você olha o dinheiro, quase 300 mil. Você não encostou em ninguém, mas a dor dela tá nas suas mãos do mesmo jeito. O Matheus fala com você dias depois. Calmo, sem drama. Agradece. Diz que você foi o professor favorito dele. Você responde o básico. Ele vai embora, sem saber. Você fica, sabendo. Esse peso não é igual a nada que você já sentiu. A investigação começa, não por sua causa, mas por causa do dono da escola. Ele já fazia isso há anos. Seu nome aparece. Claro que aparece. Seu nome tá em tudo. Seu advogado resolve. Você faz acordo. Perde o direito de dar aula. Devolve o dinheiro. Não vai pra cadeia. Melhor cenário possível. É o que dizem. Sua filha pergunta o que você quer de Natal. Você diz que não precisa de nada. Ela ri. Diz que isso é coisa de gente culpada em filme. Você ri também, mas não é piada. Você compra um presente caro. Diz que é por ela, mas você sabe que não é. Parar exigia uma coragem que você não teve. O primeiro envelope corrompeu sua integridade. Todo o resto só terminou o trabalho. Você pensa no Matheus às vezes. Ele entrou na USP no ano seguinte, direito. Você ficou sabendo. Ninguém sabe o que você sabe e nunca vai saber. Essa história fica só com você. A sala de aula em que você acreditava, aquela onde nota, era nota. E ninguém comprava o caminho. Ela ainda existe, em algum lugar. Outras pessoas ainda estão lá. Você só deixou de fazer parte dela, muito antes de alguém te obrigar a sair. E talvez o pior de tudo é saber que ninguém nunca vai te cobrar por isso, porque algumas dívidas não aparecem em lugar nenhum, mas continuam sendo cobradas todos os dias. Se essa história te fez pensar, não esquece de se inscrever no nosso canal, porque tem muita história que ninguém conta, e eu ainda tenho várias para te mostrar.